Fala, amigos da Proteção ao Voo, Lisandro Koyama na diretoria do SNTPV. Um vídeo dedicado para você, amigo empregado da Nave Brasil, para trazer para você um panorama direto e transparente do que aconteceu na 8ª rodada de negociação do acordo coletivo de trabalho. Essa reunião tinha a previsão de discutirmos, debatemos aproximadamente 15 ou 17 cláusulas, porém, como é de praxe, discussões muito travadas, e a gente conseguiu debater efetivamente 4 cláusulas e sem chegar a acordo, sem chegar a consenso. Então, essa velocidade das negociações é muito preocupante, e é por isso que o SNTPV está oficiando a Nave Brasil para que possamos aumentar a frequência de encontros semanais, para acelerarmos e alcançarmos o quanto antes a celebração desse acordo coletivo de trabalho. Não menos importante, para você, amigo, que está aguardando qualquer tipo de informação econômica, a empresa não apresentou nenhuma proposta, a contraproposta econômica, até a 8ª rodada de negociação. Então, realmente estamos aguardando. A nossa proposta foi apresentada na primeira quinzena de março e até no dia 9 de maio a empresa não apresentou qualquer contraproposta econômica. E o sindicato ele vem defendendo as cláusulas que foram construídas em conjunto com os empregados. Se as cláusulas estão nessa proposta, é porque realmente existem algumas situações que fizeram os empregados ter essa necessidade de constar acordo coletivo de trabalho. Vou trazer um exemplo que foi discutido em reuniões anteriores, que é o caso de seleção interna para ocupar cargos e funções de confiança na Nave Brasil. E é uma proposta que visa trazer transparência nessa seleção interna, isonomia, um processo justo para que os empregados possam participar através de uma avaliação de desempenho, uma avaliação de experiência prévia para o cargo. Isso traria uma qualidade para o serviço em todos os sentidos. Porém, a empresa ela se colocou contrária porque ela não abre mão dessa discricionalidade, ela quer ter o poder de colocar e retirar quem ela quiser nessas funções de confiança. É interessante que vai até contra um princípio constitucional, que é o princípio da impessoalidade. Enfim, por que eu falei sobre isso, pessoal? Porque foi debatido nessa última reunião uma cláusula que foi trazida pela categoria sobre a ampliação da participação de negros e mulheres em funções de liderança em todos os aspectos tático, estratégico, operacional. E seria uma forma de efetivar aquilo que a empresa se comprometeu ao assinar um pacto de diversidade ali no MGI. Você efetivar através de acordo coletivo de trabalho. Porém, a empresa se colocou contrária, pessoal, a essa cláusula, porque ela diz que ela já cumpre seu papel, inclusive que ela possui um representante participando em fóruns de discussão na MGI sobre fóruns de diversidade. Ora, senhores, talvez os administradores dessa empresa confundam um pouco as coisas e acham que política de inclusão é um favor da empresa, que é uma concessão da empresa. Mas políticas de inclusão são direitos coletivos e não são sujeitos à discricionalidade. Política de inclusão deve ser normatizada através de acordo coletivo de trabalho. Quando a empresa se nega a normatizar isso e coloca a discricionalidade à frente desse pacto mútuo, ela quer colocar um cenário que hoje ela atua em prol de uma política de inclusão e amanhã ela muda de ideia e ela age de uma forma distinta do que é a política de inclusão. Então é muito arriscada essa discricionalidade, porque unilateralmente ela pode modificar, rever seus atos a qualquer momento. E é muito bonito, você ter um pacto desse assinado, mas a efetividade nada, é a mesma coisa que você colocar em letras garrafais no mostidor a palavra respeito e internamente ela cometer um assédio contra os seus empregados. É muito interessante. E prosseguimos a discussão com a cláusula 44, em que falamos sobre o programa de alimentação do trabalhador. A empresa se colocou inicialmente contrária, mesmo não apresentando as cláusulas econômicas, achou o reajuste proposto no valor unitário do ticket um pouco elevado, pediu uma apresentação do sindicato de um estudo que embasou essa proposta, se colocou contrário ao parágrafo 2º, que a categoria solicitou a isenção de sua participação
no Vale Alimentação. O argumento da empresa é que benefício cedido ao trabalhador sem a sua participação se configura salário in natura. Algumas controvérsias em relação a esse entendimento, e esse parágrafo segundo não chegou no consenso e revisitaremos em um momento posterior. Então, a outra situação que a empresa rejeitou foi a inclusão de uma letra, um parágrafo nessa cláusula que visava a concessão de vales extras ou em dobro naquela localidade que possui um índice de desenvolvimento humano abaixo de 0,7 ou que o preço da refeição fosse superior a 80% do valor unitário do ticket. Seria uma forma de compensar, né, o elevado custo daquela localidade. A cesta alimentação não foi discutida efetivamente porque é uma cláusula que depende da proposta financeira da empresa. Então, efetivamente, ela não foi debatida, a cláusula 45, e a cláusula 47, a empresa se colocou contrária, né? A cláusula 47, para quem não lembra, trata sobre o programa de auxílio odontológico. A empresa se colocou contrária à inserção de pai e mãe como dependente no programa. E também ela disse que vai apresentar uma sugestão de alteração de texto em um dos parágrafos dessa cláusula. Olha, senhores, é o seguinte, é muito difícil você partir para uma negociação, realmente é demorada, a estratégia adotada pela empresa dificulta muito. A partir do momento que a empresa não apresentou o argumento de uma forma antecipada, fica difícil o sindicato ter uma análise daquilo que foi apresentado numa contraproposta ou proposta da empresa. Propostas vazias, argumentos vazios são colocados por escrito, como a empresa vê desafios em implementar a cláusula X ou Y. Ela não se aprofunda nos seus argumentos. O que isso dificulta porque a gente só vai ter contato com os argumentos da empresa na mesa de negociação, sendo que nós colocamos a proposta integral no sindicato na primeira quinzena de março e até hoje não recebemos a contraproposta integral da empresa. Então isso dificulta demais, e o que a gente mais lê em seus comunicados e alguns argumentos em mesa é a palavra sustentabilidade. Sustentabilidade, pessoal, não pode ser a qualquer custo. A sustentabilidade da empresa não pode ser pautada em cima da insustentabilidade do empregado. A impossibilidade do empregado pagar, por exemplo, seu plano de saúde, o plano de saúde para sua família. Não pode ser a qualquer custo. Tá? Isso não é uma gestão moderna, isso não é uma gestão eficaz. Isso é uma gestão da época das casernas. Estamos lutando por você. Compartilhe esse vídeo, continue nos acompanhando, nos apoie. Estamos do seu lado.